Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você vai estar vendo este vídeo. Meu nome é Paulo e eu sou um estudioso da Bíblia. E por ser um analisador e conhecedor dos conteúdos bíblicos, eu fiquei um tanto quanto indignado ao me deparar com uma certa heresia que estão espalhando pela internet e por outras vias de comunicação mundial. Que heresia é esta? É a ideia absurda de que anjos desceram dos céus e passaram a ter relações sexuais com mulheres, ao ponto de procriar seres híbridos com elas. Um grande engano ou uma grande mentira. Muitos vídeos com esse tema estão sendo espalhados pelas redes sociais. Pessoas defendendo essa ideia, que foi com certeza uma conclusão precipitada que alguém tirou ao ler alguns versículos descritos no livro de Gênesis e ocorridos na época de Noé. Eu não sei se as pessoas que estão veiculando isso leram a Bíblia para ter uma confirmação, ou se já foram acreditando nisso logo de cara. Mas eu sei que o criador dessa ideia leu a Bíblia e interpretou o que leu da maneira dele, né? De forma totalmente equivocada. Não existe a mínima possibilidade de anjos, que são seres celestiais, se relacionarem com mulheres. E pior, procriarem com elas seres de carne, osso e sangue. Gente, anjo não é feito de carne e sangue. É mais fácil um Deus ser feito de carne e sangue do que um anjo. O anjo pertence ao plano espiritual e ninguém no plano espiritual é feito de carne e sangue. E para procriar com um ser de carne e sangue, é necessário outro ser de carne e sangue. Anjos não entram nessa categoria. Eles só aparecem no plano físico quando são mandados por Deus para cumprirem uma missão determinada. Eles vêm, cumprem essa missão e desaparecem. É assim que funciona. Eu estou falando do anjo de luz, aquele anjo que obedece a Deus em tudo, e por isso eles ainda possuem um corpo espiritual poderoso, capaz de se materializar no plano físico e cumprir o mandato de Deus, como várias vezes já aconteceu nesse mundo, e voltar para o céu, regressar para o céu novamente. Mas esse corpo que eles possuem não é um corpo de carne e sangue dotado de órgão sexual. Não é mesmo. Para que Deus ia colocar órgão sexual em anjos, se eles não foram feitos para procriar? Se Deus tivesse colocado órgão sexual em um anjo, a primeira coisa que ele teria feito era uma anja para ele. Concordam comigo? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual o anjo não pode se relacionar com uma mulher. Nem o anjo de luz, porque eles são de uma camada superior de existência. O corpo deles é feito de algo que está além da nossa compreensão. E são obedientes a Deus. E muito menos o anjo caído, que só tem duas categorias de anjo, o anjo de luz e o anjo caído. O anjo caído, também chamado de demônio, porque o corpo espiritual deles foi destruído por conta daquela rebelião que armaram contra Deus, eles não possuem corpo. São espíritos vagantes. Os anjos foram feitos na quantidade certa que Deus planejou. Não havia a mínima necessidade de Deus colocar órgão sexual neles. Esses são os anjos de luz que possuem corpo. Os anjos caídos são espíritos que vagam nas regiões celestiais, como a Bíblia fala. E o único lugar do universo onde existem pessoas físicas para eles se relacionarem é aqui, na Terra. Por isso que eles estão sempre aqui perturbando o ser humano. Porque como eles não possuem corpo, eles migram para cá. E quando encontram um corpo que oferece condições para eles possuírem, eles entram aos milhares nesse corpo e ficam dentro desse ser humano, obrigando ele a fazer coisas hediondas e terríveis. Esse é o único relacionamento que um anjo caído pode ter com um ser humano. Seja ele homem ou mulher. Essa é a chamada possessão. Então,
Recapitulando, a Bíblia nos ensina que existem dois tipos de anjos, o anjo de luz e o anjo caído. Os anjos de luz são aqueles anjos que ainda possuem um corpo esse que é espiritual, imortal, poderoso e que não é feito por nenhum tipo de matéria física conhecida. Esse corpo de luz é tão poderoso que alguns anjos pensaram que esse corpo espiritual jamais poderia ser destruído. Foi aí que eles se enganaram. Deus pode destruir qualquer coisa que existe, porque tudo que existe foi Ele que criou. E Ele possui total controle sobre tudo. Eles descobriram isso quando se aliaram a Lúcifer, no levante que ele liderou contra o Criador e seus fiéis. Por quê? Nesse levante, Deus destruiu o corpo glorioso de todos os insurgentes. Todo anjo, arcanjo, serafim ou querubim que participou do levante tiveram seus corpos gloriosos destruídos por Deus e se tornaram espíritos vagantes sem nenhum tipo de corpo. Esse é o anjo caído. Então, qual é a principal diferença entre anjos de luz e anjo caído? O anjo de luz possui um corpo glorioso que brilha quando ele está no reino espiritual. E o anjo caído não possui nenhum tipo de corpo. São espíritos vagantes que vivem nas trevas, nos lugares celestiais, como eu já disse antes. Mas eles ainda são poderosos, mesmo sem corpo. Eles podem vir aqui na Terra e regressarem para esses lugares celestiais que a Bíblia diz em fração de segundos, para lá e para cá. Milhões deles que, quando acham brecha, ocupam os corpos das pessoas físicas, escravizando elas e fazendo elas gostarem de praticar as coisas mais sórdidas que existem. Alguns deles, os mais poderosos, conseguem até controlar a mente das pessoas, sem precisar entrar no corpo delas. Então, não há nada na Bíblia que corrobora com a ideia de que anjos podem engravidar mulheres. O relato bíblico que eles interpretaram errado está escrito em Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, que diz claramente que os seres que engravidaram as filhas dos homens foram os filhos de Deus. Não está escrito lá anjos, mas filhos de Deus. Ah, mas na minha Bíblia está escrito anjo. Então sua Bíblia está falsificada. Sua Bíblia está errada. Na Bíblia original está escrito filhos de Deus. É por causa dessa maldita heresia que muitos tradutores, descaradamente, estão mudando o original da Bíblia e colocando anjos onde está escrito filhos de Deus. Olha a que ponto o ser humano chegou. Eles perderam o respeito, não possuem nenhum temor, nenhum medo de mudar as coisas sagradas da Bíblia. E, com isso, transformarem verdades em mentiras e mentiras em verdades. Sabe por que estão fazendo isso? Para ver se a Bíblia cai em descrédito. Porque a Bíblia é o livro mais crível que existe. E isso incomoda muita gente. Quer uma prova bíblica que anjo de luz não possui órgão sexual e, por isso, não foi feito para ter relações sexuais com mulheres? Está escrito em Mateus, capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Nessa narrativa, notem que os fariseus, na tentativa de confundir Jesus, perguntaram para ele: Mestre, uma mulher se casou 7 vezes, e em todas essas 7 vezes, ela agiu de acordo com a lei, ou seja, ela ficou viúva de um, e como a lei dava a ela o direito de se casar de novo, ela se casou com outro. Ocorreu, porém, que esse segundo marido também morreu, e ela se casou pela 3ª vez. E assim aconteceu sucessivamente, até ela inteirar 7 maridos. Então eles perguntaram para Jesus: visto que todos os 7 foram maridos legítimos dela, qual deles será o companheiro dela no reino espiritual? Qual foi a resposta espetacular que nosso mestre deu para eles? Vocês estão me fazendo esse tipo de pergunta porque são ignorantes. Ignoram as Escrituras quando ela diz que no reino espiritual seremos como os anjos. O que vocês acham que Jesus quis dizer quando disse que seremos semelhantes aos anjos? Ele quis dizer exatamente isso, que anjo não casa, não tem relação sexual, não tem mulher, não tem marido, nem filhos, não procriam. São seres espirituais que não foram feitos para isso.
Não é assim que a coisa funciona para anjo. Ou seja, anjo não foi feito para procriar. Os seres espirituais não procriam. Quem pode procriar é só ser físico. Quem teve relações com as filhas dos homens foram os filhos de Deus. Então a pergunta que não quero calar: por que eles estão trocando filhos de Deus e colocando anjos? Nessa parte que fala que as filhas dos homens foram engravidadas pelos filhos de Deus. Então, sabe qual é a grande e principal diferença entre anjo e filhos de Deus? É o que o próprio nome diz: divindade. Eles são filhos de Deus e possuem divindade. Deus pode ter dado a eles muito poder, né, aos anjos, mas não deu a eles a divindade. Os filhos de Deus eram seres físicos que não possuíam tanto poder como os anjos, mas eles possuíam algo infinitamente superior e melhor, que os anjos não tinham, que é a divindade. Por isso que eles serão chamados de filhos de Deus. Quer a prova bíblica que anjos e filhos de Deus são seres completamente diferentes? Leiam o que está escrito em Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Leiam uma tradução original, não leiam uma tradução NVI, essa nova versão internacional, porque essa tradução é mentirosa. Eles trocaram a frase filhos de Deus e colocaram anjos, para confundir o leitor e disseminar mentiras. Então, está escrito o seguinte na tradução original: Deus respondeu a Jó e disse para ele muitas coisas. E dentre essas muitas palavras, ele disse: onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabe? Quem estendeu sobre ela o cordel, onde estão firmadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou seja, quando Deus colocou a pedra fundamental na reconstrução do planeta Terra, os filhos de Deus alegremente cantavam junto com as estrelas da alva. Entenderam? Então, filhos de Deus são seres completamente diferentes de anjos. Essa parte prova isso. Esse trecho claramente separa estrelas da alva, que são os anjos, dos filhos de Deus, dando a entender claramente que são seres diferentes. Para isso ficar trocando anjo e trocando filhos de Deus e colocando anjo. Não faz nenhum sentido isso. Bom, então quem eram esses filhos de Deus? Em que eles eram diferentes dos filhos dos homens? Se eles não eram os filhos dos homens, então como e por que eles surgiram? Se eles não foram feitos aqui na Terra, onde foram feitos? De onde eles vieram? E o que aconteceu com eles depois que eles engravidaram as filhas dos homens? Tudo isso e muito mais, eu vou explicar no próximo vídeo, que vou postar se esse vídeo ganhar a devida repercussão. Então se inscrevam no canal e compartilhe. Até lá.